O empate por 1-1 dentro do estádio Beira-Rio deu ao Grêmio o título do Campeonato Gaúcho. E aqui nesse vídeo nós vamos conversar sobre as questões táticas, a ideia do técnico Luiz Castro e o que funcionou e o que não funcionou no empate lá na casa do rival, que deu ao Grêmio o primeiro título dessa temporada. Gente, primeiro aquele convite clássico, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo isso é extremamente importante para que esse conteúdo fique cada vez melhor e chegue em cada vez mais pessoas. Nós vencemos, conquistamos o título do Campeonato Gaúcho e muito mais do que uma comemoração, isso dá um pouquinho de alívio para a sequência da temporada, que a gente comece a observar e o técnico Luiz Castro tenha um pouquinho mais de tempo para implantar, para impor as suas ideias dentro do grupo de jogadores. E o segundo jogo da final trouxe alguns detalhes táticos e algumas preocupações que a gente tem que começar a ter em relação aos jogos maiores da temporada, contra adversários da primeira prateleira, da segunda e até mesmo da terceira prateleira do futebol brasileiro, como Atlético Mineiro, como a própria equipe do Fluminense, como Corinthians e tudo mais. E para isso a gente vai lá para o campinho tático, onde a gente sempre conversa bastante sobre futebol. Já de volta aqui do Campinho Tático para a gente conversar sobre as escalações, as movimentações, os posicionamentos dos jogadores. A gente está acompanhando na tela aqui a escalação inicial dos dois times, né? O Grêmio de Everton, Pavon, Gustavo Martins, Vieri, Marlon, Noriega, Arthur e Monsalve, Amuso, Enamorado e o centroavante sendo o Carlos Vinícius. Do lado do Inter, a gente viu Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel e Alex, Rocher no gol, Vitinho, Ronaldo, Paulinho, Alan Patrick, Carboneiro, e o Borré, a grande novidade foi a presença do Alex aqui aberto pelo lado esquerdo. A gente tinha no pré-jogo projetado o Brian Aguirre, porque foram as informações que vinham, inclusive, dos próprios colegas que cobriam a equipe do Paulo Pesolano, de que jogaria o Brian Aguirre. Falamos das características, das mudanças que poderiam acontecer, mas o Pesolano optou pelo Alex para ser uma peça mais ofensiva, e isso gerou um pouquinho de dificuldade para a gente pelo lado direito de defesa, lado esquerdo de ataque, mas não foi necessariamente pelo Alex, e sim por uma movimentação feita pelo Pesolano, e a gente vai conversar sobre isso. Por quê? A ideia do Inter atacar, vamos lembrar que o Inter precisava, obviamente, remontar o placar, era um 3-0 contra, jogava dentro de casa, tinha bastante empolgação. No primeiro tempo, se não me engano, foram 3 oportunidades claras, e vocês me conhecem, eu não vou entrar aqui no mérito do pênalti, se foi ou não foi pênalti em cima do Alan Patrick na primeira etapa, a questão é esmiuçar e detalhar o posicionamento dos jogadores. O Inter teve 3 oportunidades claras de gol, tem a chance do Carboneiro, que o Everton faz uma defesa espetacular. Tem a cabeçada do Vitor Gabriel no escanteio na sequência desse lance do Carboneiro, onde a bola passa na pequena área e o Mercado acaba não alcançando. E depois tem uma chance que é um cruzamento do Vitinho aqui do lado direito, bem aberto, longe da área, que é um bom cruzamento. E aí o Borré ataca esse espaço aqui e tenta finalizar, acaba não conseguindo e assim a bola sai para a linha de fundo. Mas qual foi a principal dificuldade de marcação do Grêmio nesse jogo? Primeiro, acho que é importante citar que foi um jogo muito nervoso, né? No Inter muito pilhado, o Inter muito nervoso para tentar buscar logo o primeiro gol, o segundo gol, o terceiro gol, e um Grêmio que estava com um pouquinho de medo de arriscar. O Grêmio tentou amorcegar um pouco mais o jogo naquilo que a gente fala, né? Tentar fazer o relógio correr o mais rápido possível, e isso fez com que o jogo ficasse de muito balão para frente, de pouca bola trabalhada no meio-campo. Era muito uma busca pelo Enamorado pelo lado direito, muito uma busca pelo Amuso pelo lado esquerdo, para fazer com que esses jogadores em velocidade criassem uma oportunidade no contra-ataque. A gente até criou algumas, nada de muito perigo. Eu acho que a grande chance do primeiro tempo, fora o nosso gol, tinha sido uma cabeçada do Gustavo Martins ali pelos 40, ali pelos 39 minutos de jogo. Fora isso, algumas escapadas do Monsalve, algumas escapadas do Amuso, mas nenhuma grande oportunidade de gol, porque o Grêmio estava apostado para isso. O Grêmio baixou bastante as linhas, que é natural pelo contexto do jogo, mas o Inter criou bastante dificuldade para o Grêmio por esse lado direito defensivo. E não é nem pela questão do Pavon individualmente, é pelo posicionamento. Porque o Inter colocava o Carboneiro para dentro, para se juntar nesse quadrado que a gente fala muito, né? Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick por aqui. O Carlos Vinícius sobrava um pouquinho para frente porque estava marcando essa saída de bola. E assim o Inter tinha 4 jogadores da equipe deles no meio campo contra 3 jogadores do Grêmio. Monsalve, Noriega e o Arthur. Aqui o Pavon fechava para tentar marcar o Carboneiro. Isso foi a definição do Luiz Castro. O Alex adiantava bastante. E como o Alex adiantava bastante, o Enamorado precisava descer para fechar o Alex e formar essa linha de 5 defensores aqui, com o Enamorado se juntando, que o Luiz Castro falava bastante. Ele gosta que o ponta feche para ajudar nesse processo de marcação, e por isso o Enamorado descia bastante para ficar praticamente alinhado com esses defensores. O Alex fazia isso. Assim, o Vitor Gabriel tinha muita liberdade para conduzir essa bola e fazer um cruzamento daqui. Fazer um cruzamento dessa intermediária para dentro da área do Grêmio.
Isso gerou alguns cruzamentos perigosos, a bola acabava passando por dentro da área, porque o Monsalve não caía, ficava preocupado com o Ronaldo, ficava preocupado em ajudar no Carboneiro e não vinha aqui para fechar, e assim o Vitor Gabriel tinha muito espaço. Eu sempre falo para vocês aqui que o futebol é um cobertor curto, tu não consegue proteger todos os espaços. E a ideia do Grêmio foi proteger a entrada da área. O Grêmio se preocupou em proteger da melhor maneira possível esse espaço aqui. Tanto que eu acho que a gente não vai lembrar de nenhum jogador do Inter pegando a bola livre aqui, pegando a bola livre aqui, pegando a bola livre aqui, seja em uma jogada construída ou de rebote depois de um cruzamento para dentro da grande área. Se preocupar com esta entrada da área, gera espaço pelo lado, que é onde o Vitor Gabriel teve espaço por aqui, onde o Vitinho teve espaço por aqui e fez aquele cruzamento marcado pelo Marlon, né? Aquele cruzamento que origina um dos gols perdidos pelo Borré, que é o cruzamento dele daqui da direita, ele bota a bola para dentro da área e o Borré atacou esse espaço. Então o Inter viveu por muito tempo de cruzamentos da intermediária, mais deslocado para o lado direito, tentando um certo abafo. Claro, óbvio, teve a oportunidade do Carboneiro, que acho que foi a mais clara, mas é uma jogada individual do Vitinho que passa por 3 marcadores, né? O Arthur vem, o Amuso também e o Marlon também, o Vieri tá por aqui, e aí o Noriega tá um pouquinho para cá, o passe do Vitinho entra aqui no Alan Patrick, que tá nesse espaço, e aí já desencadeia todo mundo pra cá, todo mundo pra cá. O Pavon tava aqui pra tentar fechar e o Carboneiro apareceu livre aqui, finaliza, o Everton faz defesa. Mas é muito mais uma questão circunstancial. Individualmente, eu faço questão de destacar, não só nessa partida contra a equipe do Inter, na final do Campeonato Gaúcho, mas durante todo o campeonato estadual e nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, este rapaz aqui, este senhor. Eric Noriega muito bem, entendeu o que um primeiro volante precisa fazer. O Luiz Castro fala muito de um triângulo defensivo e o Noriega entrega isso muito bem. Ele se posiciona por aqui, protege muitas vezes. Tem uma movimentação que o Inter tentou fazer para criar espaço para o Alan Patrick, que é tirar o Alan Patrick dessa zona aqui da entrelinha, puxar ele para cá e abrir os 3 meio-campistas assim, para o Alan Patrick receber essa bola aqui. E assim gerar um pouco de dúvida, se vai o Monsalve, se vai o Noriega, se vai o Arthur. E muitas vezes quem foi o Noriega. E quando ele foi e chegou aqui para marcar, por mais que deixasse esse espaço às costas dele, ele foi muito bem nessa pressão do portador da bola, fechando o espaço, fechando a possibilidade de passe, fechando qualquer jogada que o Inter pudesse tentar criar a partir de um passe do Alan Patrick, seja por uma movimentação do Carboneiro aqui, seja por uma movimentação do Borré. E aqui é uma coisa que a gente fala muito nos vídeos aqui. A importância de ter a pressão na bola e ter a pressão na bola bem feita. O Noriega chegava para marcar o Alan Patrick e marcava com muita competência, tirando qualquer linha de passe que o camisa 10 colorado tivesse para qualquer um dos jogadores da entrelinha. E assim, de novo, o Grêmio protegeu muito bem o funil. A gente chama isso de funil, que é esse espaço aqui entre uma ponta da área até a outra, em que vai fechando em direção ao gol, porque esse é o lugar onde a grande maioria dos gols do futebol mundial acontece. E o Inter tentou acessar, mas o Grêmio protegeu muito bem, com uma movimentação muito coordenada. Quando a bola vinha para o lado, por exemplo, chegava no Vitinho, o Marlon adiantava, o Vieri andava, o Noriega descia um pouquinho aqui para ser uma opção, Gustavo Martins fechava, Pavon e o enamorado fechava pelo outro lado. E assim o Grêmio ia controlando esses espaços, controlando essa profundidade. Para mim, os nomes do jogo, principalmente o Noriega, você sabe, me conhece, eu gosto muito de como ele joga como camisa 5, mas essa dupla de zaga fez um primeiro tempo assustador, um primeiro tempo fora da curva, vencendo todos os duelos individuais. Tem a bobagem do Vieira de ter recebido o cartão amarelo pelo pisão no Borré? Tem, mas ele é jovem, ele vai aprender. Ele deu uma certa margem para que o Klein pudesse tentar expulsar ele. A gente sabia de toda a tentativa de condicionamento, de toda a turbulência da semana, por isso eu imaginei que de repente pudesse pintar uma expulsão, ele deu margem para isso. Não aconteceu, e aí depois o Wagner Leonardo fez questão de fazer o serviço no segundo tempo. Mas esses 3 jogadores são os grandes legados do campeonato estadual. Noriega como primeiro homem do meio campo, muito confortável em jogar sozinho, em proteger esse corredor central. Melhora o Arthur, que tem mais liberdade para jogar. Melhora o Monsalve, que tem mais liberdade para pisar na área. Nardoni vai ter essa responsabilidade também de poder pisar na área, de poder ser mais esse terceiro homem. A presença do Noriega faz tudo isso acontecer. E uma zaga jovem. O Luiz Castro elogiou muito os dois na entrevista, dizendo que eles são zagueiros de boa série de bola e zagueiros que são verdadeiros, para usar o termo do Mister, animais na bola aérea. E geralmente jogadores que têm boa série de bola e que são animais na bola aérea são lentos, não tem tanta velocidade. Mas esses dois, segundo o Mister, são 2 dos mais rápidos jogadores que o Grêmio tem dentro do elenco, e isso permite com que a ideia seja marcar muito alto, com que Vieri e Gustavo Martins se posicionem numa linha muito alta do campo,
a fim de encaixotar o adversário, de proteger bastante o espaço às costas e fazer com que o Grêmio seja um time que perde a posse da bola no ataque e rapidamente recupera, porque está muito avançado no campo do adversário. Essa foi a análise do título do Grêmio no Campeonato Gaúcho. O Grêmio passou por diversas modificações dentro desse campeonato estadual e a gente vai produzir alguns conteúdos na sequência falando sobre isso, mas o calendário não dá trégua. Já no meio de semana, agora na quinta-feira, tem Bragantino dentro de casa, na Arena, onde o Mister pode promover algumas mudanças, como a entrada do Nardoni, o Arthur sentiu a posterior da coxa na reta final do Clássico Grenal, e assim a gente vai tendo modificações, e aqui no canal a gente vai continuar tendo análises, aquilo que a gente faz sempre, imaginando, prevendo os cenários que podem acontecer no jogo, e depois repercutindo e analisando tudo aquilo que foi confirmado dentro dos 90 minutos. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, comenta, compartilha, tudo isso é extremamente importante para esse conteúdo ficar cada vez melhor e chegar em cada vez mais pessoas. Continua, que vai ter muito Grêmio por aqui. Valeu!